Amém, amados? Jó 41:11 diz assim: quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo do céu, de todos os céus, é meu. A parte B deste versículo, mais uma vez Deus demonstra quem Ele é. Tudo o que existe debaixo do céu pertence a Ele, pois foi Ele que o criou. Eu sei que existem muitas vertentes, teorias, e talvez para o homem é mais fácil acreditar que tudo foi criado de uma forma espontânea. Mas o livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo fala assim: olha para a criação, olha para o homem, olha para os animais, olha com perfeição, tudo funciona tão bem equilibrado, perfeitamente alinhado. Olha para tudo isso, e como olhar para tudo isso e não crer que existe um homem? Amados, um homem pode crer que tudo isso foi obra do acaso? Paulo diz assim: olha para a criação e você vai entender um pouco quem é Deus. A mente mais brilhante que já pisou nessa terra para a sociedade é um homem chamado Albert Einstein. Na sua biografia ele diz assim: a maior tolice da humanidade é olhar para tudo isso e achar que não tem alguém por trás de tudo isso. Tamanha perfeição não pode ser obra do acaso. Ele fala: tudo o que existe é meu. Talvez uma das coisas mais faladas na igreja, nos sermões, nas ministrações, é que Deus está no controle de todas as coisas. Mas talvez seja na mesma proporção a coisa, o problema, o defeito, a incompreensão que o cristão mais se depara. Como é difícil acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Como é difícil acreditar que Ele está à frente de todas as coisas. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, lá no capítulo 22. Nós precisamos entender que esta colocação é verdadeira, esta colocação ela é genuína. Sim, Deus está no controle de todas as coisas. Mas a pergunta, amados, é: será que Ele está no controle da minha e da sua vida? Uma coisa é o seu poder e a sua divindade, como Paulo fala em Romanos 1, de que tudo vai ocorrer, terminar da forma que Ele planejou. Mas quem nós seremos no fim de todas as coisas? Nós seremos as ovelhas que dedicaram a sua vida em servir ao Senhor. Nós vamos compreender o que é a Santa Ceia do Senhor, nós vamos falar disso hoje, sobre o que é a Santa Ceia do Senhor. Amados, qual o caminho que nós estamos trilhando? Ele está dizendo: tudo o que há debaixo dos céus é meu, é tudo dele. Por mais que o homem tenta ter domínio sobre todas as coisas, Jesus vem e questiona: qual é o homem que consegue mudar a sua história? Qual é o homem que consegue ter poder sobre a morte e dizer assim: olha, não importa o que eu faça, eu vou vencer a morte? Nós não temos poder e autoridade para mudar aquilo que já foi determinado. Mas hoje nós queremos, com o propósito de edificar a cada um de nós aqui, entender um pouco mais sobre o que é Deus ter o controle de todas as coisas. Aqui em Lucas 22, a partir do versículo 7, começa a se descrever sobre a última Páscoa, a grande Santa Ceia. Lá no versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? 10. E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar,
E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E, indo eles, acharam como lhe havia sido dito e prepararam a Páscoa. Jesus estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E ele então chama a Pedro e João e fala assim: olha, vocês vão entrar em Jerusalém, na cidade, e vocês vão preparar a Páscoa, tá bom? Vai na frente, preparando a Páscoa, porque é necessário. Obviamente, uma pergunta muito simples dos seus discípulos, dizer assim: Senhor, tá, mas até onde eu sei, o Senhor não tem imóvel aí na cidade, não tem salão para alugar, são dias de grande festa, Jerusalém está lotado. O Senhor acha que a gente vai arrumar algum lugar para fazer a Páscoa? Vai ser difícil. Consegue encontrar hotel disponível no Carnaval no Rio de Janeiro? É quase isso, amados. Você não vai achar. Está tudo ocupado. Jesus fala assim: calma. Quando vocês entrarem na cidade, vai ter um homem levando um vaso, um cântaro nos seus ombros. Segue ele. Na casa que ele entrar, vocês entram também. Chegue para o mestre, o pai daquela casa, o varão daquela casa, e diga assim: o Senhor disse que é aqui o lugar que ele vai preparar a Páscoa dos seus discípulos. Não sei se você reparou, mas isso aqui parece uma conversa de louco, né? Peraí, o Senhor está falando que já tem uma pessoa que o Senhor já combinou? Não, Jesus não combinou nada com esse homem. Jesus não sabia, amados, nem talvez o nome dessa pessoa. Mas ele fala de uma forma tão objetiva e direta, e os discípulos vão, e a Bíblia diz que tudo o que ele falou aconteceu. Eles chegam na cidade, encontram um homem, seguem o homem, entram na casa, falam com o pai de família, o pai de família fala: está aqui, ó, esse é o lugar que eu preparei para que ele fizesse a Páscoa. É o primeiro sinal de que o que Jesus está nos ensinando é que Deus tem o controle de todas as coisas. Sim, isso nós sabemos, mas vamos enxergar na prática isso, amados. O que nós vamos ver hoje é tão profundo e tão sério. Você sabe que este é o momento mais difícil da vida de Jesus. Esse é o momento mais pesado que Jesus enfrentou na terra. Na maior aflição da sua vida, no maior desafio da sua vida, ele tinha certeza que tudo estava sob o controle de Deus. Que mesmo ele angustiado, preocupado, com notícias ruins, não podendo contar com os seus 12, porque dormiam, porque não estavam com ele, ele sabia que Deus estava preparando todas as coisas. E os discípulos, não muito impressionados, porque já estavam acostumados, tudo acontece perfeitamente. Talvez você e eu possa pensar assim: ah, mas Jesus devia já ter combinado alguma coisa. Jesus devia ter já falado: ó, eu vou pagar um dinheiro aqui para alugar um espaço seu para uma Santa Ceia. Creia no que você quiser, amados. Você vai ver que o discorrer de todo o texto não aponta para isso. Os discípulos vão, chegam naquele lugar, e o pai de família fala: ah, tudo bem, nós já sabíamos, está tudo preparado, está aqui, vem. Eles entram e preparam a mesa, a Santa Ceia, e ali Jesus realiza a Santa Ceia. Até o versículo 23 você vai ver isso. E eu quero pular esse ponto, depois nós vamos ter a oportunidade de falar só sobre a Santa Ceia, no momento oportuno. Eu quero que você avance até o versículo 31, deste mesmo capítulo 22. Depois da Santa Ceia, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Amados, esses
Dois primeiros versículos que nós lemos, 31 e 32, são versículos que apontam para um dos textos mais marcantes, que é o último capítulo do Evangelho de João. Porque a forma como Jesus trata Pedro depois dele ter negado, não sei a você, mas a mim é impactante. E ele fala assim: Pedro, você é um homem muito autoconfiante. Você quer fazer tudo do seu jeito, você acha que você pode, que você tem capacidade. Você confia muito no teu braço. E eu quero te falar duas coisas. A primeira, como na profecia, um dos 12 iriam trair Jesus, já estava anunciado lá pelos profetas. Como não sabíamos quem era, Satanás então vem requerer que fosse Pedro. Jesus fala para o Senhor: Deus, Pai, ele não. Cristo diz que ele intercedeu. Pedro não. A Bíblia diz que Satanás queria o cirandar como um trigo. Amado, se você entendeu o que significa esta palavra, o que Satanás queria era devastar a vida de Pedro, destruí-la por completo, sendo ele aquele que iria trair o Senhor. Lembre-se que a profecia seria que um iria trair. O fato de Judas tirar a sua própria vida não está relacionado à profecia, isso foi uma escolha dele. Ele poderia ser um como Pedro, como todos os outros que se arrependeram e seguiram o caminho. Ele escolheu tirar a sua própria vida. Jesus fala assim: primeiro, Pedro, se não fosse eu na tua vida, você estaria perdido. Segundo, Pedro, olha o 32, nós acabamos de ler: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Amados, ele estava há 3 anos e meio quase andando com Jesus, mas ainda não era convertido. Ele já tinha andado sobre as águas. A Bíblia diz que um dia ele volta todo empolgado e fala: Senhor, os demônios estão fugindo da gente, nós colocamos a mão sobre o enfermo e ele foi curado. Ele está muito empolgado, e Jesus está falando assim: você ainda nem se converteu, Pedro. Talvez eu e você ainda não nos convertemos. Nós estamos no caminho, nós estamos lutando, nós estamos procurando entender o que Jesus está querendo dizer, o que é o reino de Deus, mas a conversão ainda não é uma realidade. É muito sério isso, amados. Recentemente eu tive uma conversa com um grande irmão, amigo nosso, sobre isso. Não, todo mundo que está na igreja tem o Espírito Santo, é convertido. Jesus está falando para Pedro: Pedro, você ainda vai se converter. O homem já andou sobre as águas, amados. O homem já curou. O homem já... demônios se submeteram pela sua autoridade dada por Cristo. E Jesus falou assim: você ainda não se converteu. Mas um dia você vai se converter. E quando você se converter, você tem que cuidar dos seus irmãos. Lembra lá no final do Evangelho de João, quando ele fala: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu te amo. Ele fala: então por que você não está cuidando dos seus irmãos, dos pequeninos? Na segunda vez: Pedro, tu me amas? Amo. Então por que você, antes dele trair, ele falou assim: quando você se converter, vai atrás dos seus irmãos, vai atrás do teu próximo, cuida dele, ensina aquilo que você aprendeu. Depois de tudo isso acontecer, da traição, dele negar, dele fugir, e ele se arrepende, Jesus começa a lembrar ele: você me ama? Isso, você agora está convertido. Você entendeu como é viver com o Senhor, é deixar Ele ter o controle de todas as coisas. Você acha que você tem poder, domínio sobre as suas ações, você acha que a sua vida está sendo conduzida nos seus projetos, nos seus planos. Não é esse a proposta, não é essa a proposta. Toda vez que o homem confia em si, ele é surpreendido por mal e pelo mal. Por quê, amados? Ele está falando assim: deixa o Senhor seguir. Você vai me trair, você nem sabe. Por que é tão difícil deixar o Senhor controlar as nossas vidas? Nós estamos falando de um homem que andou muito tempo com Jesus, mas não é que de vez em quando, uma vez por semana, ele ia lá no culto ouvir Jesus. Ele dormia, acordava, comia, o tempo todo. Amados, sem dúvida, o ser mais magnífico que andou sobre essa terra. Não foi achado nele culpa alguma pelos próprios romanos.
Nada. E ele fala assim: Pedro, você acha que você tem controle? Você acha que, não, o dia que acontecer isso eu estou preparado? Ele fala assim: não. Ainda é necessário existir uma conversão em nós. Então não é porque você vai numa igreja aqui ou em qualquer outro lugar, não é porque você tem uma Bíblia na sua casa aberta no Salmo 91, não é porque talvez você saiba os louvores, os cânticos que é entoado. Pedro fazia muito mais do que isso, amados. E Jesus, não sou eu, nem você, nenhum dos apóstolos, o próprio Jesus está falando assim: você ainda vai se converter, Pedro. Você ainda vai ser diferente. Você ainda vai ser completamente transformado. Você é afoito, você é ansioso, você acha que consegue. Tudo isso é uma característica de quem não tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Se tudo o que está debaixo do céu é dele, então confia a ele. Versículo 35. E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alpacas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Presta atenção. Qual foi o dia na tua vida que faltou? Que você padeceu de fome? Que você teve que ir num cruzamento de um semáforo pedir esmola para poder comer? Jesus olha para todos os seus discípulos e fala assim: quando eu deixei faltar algo a vocês? Lembra o que falávamos na semana passada? Lá no livro de Jó, ele falou assim: você acha, Pedro, Jó, você sabe que todos os dias quem faz com que os filhotinhos da leoa, dos animais, você sabe quem alimenta eles todos os dias? No texto ele diz assim: você sabe quem escolhe quem vai ter que morrer para que os outros sejam sustentados? Eu sei o que a ciência vai falar, é a percepção, a capacidade. É muito interessante porque hoje nós estávamos com um grupo de adolescentes falando sobre alguns assuntos, perguntas deles, né? Preste atenção nisso. Se você precisou evoluir para ter habilidades para aprender a sobreviver na terra, porque esse é o princípio. Se um animal precisou aprender a correr mais rápido para alcançar a sua presa, como ele sobreviveu até evoluir? Como que ele sobreviveu até aprender a correr? Se levou 100 anos, 200 mil, como ele conseguiu desenvolver isso? O que nós vemos no texto de Jó é fantástico. Quem ensinou a mente humana? Ele tem o controle de todas as coisas. Isto é um ato de fé? Sim. Você tem escolha para acreditar no que você quiser. Você tem escolha para achar que você tem condições de ir até a morte com Jesus, mas isso não vale nada. O que vale é a verdade, não é o que você acha ou o que você pensa. Se eu acho que vermelho é azul, do que importa? A minha opinião. O que importa? A verdade não é essa. A minha opinião não tem valor contra a mentira, mesmo que ela para mim seja uma verdade absoluta. O Senhor está dizendo assim: quando vocês, vamos para os fatos, vamos para a realidade, vamos parar do sentimento, da filosofia, vamos olhar para os fatos. Quando faltou alguma coisa para vocês? É uma pergunta que parece que Jesus está saindo do foco. Nunca faltou nada. Versículo 36. E disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver, bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Meu Deus, o que ele está querendo dizer? Primeiro ele falou assim lá atrás, quando estava com os seus discípulos: quando vocês forem ajudar as pessoas, não pegue dinheiro delas. É isso que ele estava falando no versículo 35. Você vai colocar a mão sobre o enfermo e vai curar. As pessoas vão querer te retribuir com dinheiro. As pessoas vão querer te dar dinheiro porque você fez isso. Não aceite, porque você não... Isso não é por dinheiro, isso não é por essa condição. Você faz por amor, você recebeu de graça e você tem que dar de graça. Agora Jesus fala assim, só que daqui para frente, depois que vocês experimentarem a conversão, vocês precisam entender o seguinte, que o tom da conversa vai mudar. Agora vocês têm que adquirir uma espada, se for necessário, porque vai começar uma grande batalha e uma grande aflição
contra a vida de vocês. Aí os discípulos fazem o quê? Vamos lá, 37. Porquanto vos digo que importa em que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. 38. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. Assim como no Mateus capítulo 16, que Jesus está falando do fermento dos fariseus, os discípulos olham para o outro e falam: acho que ele está reclamando que a gente não pegou pão para a viagem. Aí Jesus está trazendo aqui um ensinamento, e nós vamos falar dele mais a fundo. Agora, o que vocês tiverem, troque tudo. Tudo que vocês tiverem, venda e adquire uma espada. Porque a batalha vai começar. Até então, eu sou o alvo. É isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Eles buscam a minha morte, não a de vocês. Eles não estão procurando o mal de vocês. Mas depois que eu partir, vocês passam a ser o alvo. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 36 está lá em Apocalipse capítulo 12. Quando ele diz que o dragão, desde o Éden, ele tentou tragar o filho que seria gerado pela mulher, a promessa do Messias. O objetivo dele não era Moisés, não era Elias, não era o povo de Israel. O objetivo dele era o Messias. E ele diz então no texto lá em Apocalipse 12 que quando Jesus é gerado, ele vem, vence, prevalece e sobe aos céus. A Bíblia diz que o dragão só sobrou uma coisa a fazer. Ele falou assim: agora eu vou então batalhar contra a mulher. Nós, a igreja, o povo. Por que Jesus está falando assim? Eu nunca pedi para vocês combater, porque eu era o alvo. Mas daqui para frente, vocês vão passar a ser o alvo. Vocês vão ser exatamente aquilo que ele vai buscar destruir, aniquilar. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Agora, abrem Mateus, capítulo 26. Nós vamos dar continuidade, porém, em Mateus, sobre esse texto. Se você prestar bastante atenção, Jesus está o tempo todo falando sobre o que vai acontecer. Ele está dizendo: pode ir, que a ceia já está preparado o lugar. Pedro, não acha que você vai até a morte comigo? Não vai. Você vai me negar. Mas isso vai ter um propósito bom. Isso vai ter um propósito edificante na sua vida. Ele começa a dizer assim: olha, vocês têm que entender que daqui para frente as coisas vão mudar. Quando a coisa apertava, quando vocês não conseguiam expulsar um demônio, o que vocês faziam? Jesus, a gente não consegue. Ele ia lá e resolvia. Isto vai acabar, é isso que Jesus está falando. Isto vai acabar, vocês estão comigo agora aqui, mas daqui a pouco eu vou embora e vocês não vão ter a barra da saia da mãe para correr. Vai ser com vocês. Ele vai investir contra vocês. Por isso que ele fala: Pedro, você vai se converter. Você vai entender que esta terra, nós estamos aqui, amado, sujeito a uma grande, imensa batalha. Jesus então começa a sua preparação para ser entregue. Versículo 36 do capítulo 26. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane ou Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 38. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus então vai orar no Getsemane, pedindo que os seus discípulos estejam ali também, dando apoio, suporte, ajuda a ele.
A oração de Jesus demonstra mais uma vez que, diferente de Pedro, que confia em si mesmo, ele fala: Senhor, Tu sabes que a minha angústia, que o meu desejo, ele é sincero. Ele é sincero. Tem um monte de pregador aí querendo encobrir isso daqui. Jesus é homem e está sendo sincero. Eu queria que fosse diferente, Senhor. Porque é em mim que as chicotadas vão ser dadas. É em mim que todo sofrimento vai ser descarregado. É em mim. E não tem hipocrisia ou demagogia. Tem alguma outra forma, Senhor. Tem alguma outra maneira. Ele está angustiado. Assim como nós já percebemos, não sei se você já reparou, eu já vi, tive a oportunidade, existem pessoas que percebem quando a morte está chegando. Percebem. Começam a ter algumas conversas com seus filhos diferentes. Começam a falar com seus parentes, os mais próximos, diferente. Começa a assinar alguns documentos. Começa a se preocupar com coisas que ele nunca se preocupou. E depois que essa pessoa parte, nós falamos assim, parece que ele pressentia. Jesus está livre. Ele não está preso. Mas ele sabe que a morte já está chegando. E ele começa a se angustiar e ele faz exatamente aquilo que nós deveríamos fazer. Senhor, Tu sabes que eu queria que fosse diferente. Mas se não tem outro jeito, mas se é isso que o Senhor quer cumprir, fazer o quê? Eu vou lá, eu vou cumprir o que é necessário. Eu vou fazer aquilo que Davi disse a Salomão. Se tem que fazer, vamos fazer, seja homem. Não arrume uma desculpa. Deus, cumpra a Tua vontade. Ele volta, os seus discípulos estão dormindo. Jesus se entristece porque ele não pode contar com eles. E aí no versículo 47, vamos ler. Olha o que Jesus passa, e nós conhecemos a história, e eu não quero me deter nos detalhes. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu lhe beijara este, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse-lhe: eu te saúdo, Rabi, e beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vim este. Então aproximou-se ele, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, nós sabemos que é Pedro pelo outro texto, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpriram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quero esclarecer, eu já falei a maior parte dos irmãos aqui da igreja, Judas não tinha uma procuração para dar toda a autoridade para os fariseus, os judeus prenderem Jesus. Jesus está numa propriedade particular, no Getsemane, uma fábrica de azeites, de noite. O que Judas vende a informação, a Bíblia diz que ele, quando ele decidiu fazer isso, ele chega aos superiores e fala assim: olha, eu vou arrumar uma ocasião para ele ser preso. Jesus não podia ser preso, porque não existia nele culpa alguma. Há um pouco menos de uma semana ele cruzou a cidade inteira de Jerusalém, sentado num jumentinho, e ninguém pôs a mão nele.
Ele fala isso no texto. Eu estava todos os dias com vocês nas sinagogas, por que vocês não me prenderam? Por que vocês estão vindo aqui com espada, com pedaços de pau para me prender? Sou eu um salteador que vou fugir? Que vou sair correndo? Que estou me escondendo? Amados, quando o Senhor está no controle de todas as coisas, não existe confusão. Pedro está achando que o que ele acabou de dizer é que agora vocês têm que dar um jeito de se defender. Ele puxa a espada, corta a orelha, porque ele acha que é isso que Jesus estava querendo dizer. Vocês agora, eu não vou estar aqui, então vocês vão ter que se defender, vocês vão ter que lutar com a sua própria mão, com a sua própria vida para poder sobreviver nesta terra. Jesus fala assim: Pedro, você não está entendendo. Se eu precisasse disso, filho, eu não estava falando para o Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu estava falando: Senhor, manda legiões e legiões de anjos para me defender. Você acha que eu não tenho poder para isso, Pedro? Você viveu comigo. Por que Pedro não enxerga que tudo está acontecendo debaixo do controle de Deus? Porque ele ainda não se converteu, amados. A conversão não é só você decidir descer as águas do batismo. A conversão não é você estar numa igreja todos os dias. Eu já disse isso não vale nada. Essas paredes não têm efeito algum nas nossas vidas. Estar aqui, passar aqui uma semana, um dia, 2 horas, 3 horas, 4 horas da semana, não muda as nossas vidas. Isso não é conversão. Eu tive uma experiência maravilhosa, então... Não, amados, isso não é conversão. Nós lemos no capítulo 7 de Mateus: Senhor, mas nós profetizamos, falamos em línguas, expulsamos demônios, curamos, fizemos isso. O Senhor falou assim: eu nunca te conheci, você nunca se converteu, você nunca pisou no Santo dos Santos, você nem sabe o que isso significa, você nunca bebeu desta água que nunca mais torna um homem ter sede, você nunca provou e viu que o Senhor é bom, você nunca se converteu. E ele diz o quê? Lá em Mateus 25 ele fala o contrário. Aquilo que ele dizia para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai cuidar do teu próximo. Em Mateus 25 ele fala assim: vinde benditos de meu Pai, porque quando eu estava preso, você me visitou. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava doente, você me visitou. Quando eu estava preso, você me visitou. Pedro está achando que é falando em línguas que ele vai se converter, que é lutando por força, por violência, goela abaixo, que é a roupa que vai definir que ele é convertido, que é a igreja, a denominação, a doutrina que ele segue, que define que ele é convertido. Amados, a verdadeira conversão em Cristo é uma mudança de consciência que independe de onde você está, que independe do que o mundo acredita e segue. Você tem os seus valores e defende os seus valores, e todos eles em Cristo são misturados ao amor. E o amor, como nós falamos aqui recentemente, hoje tem sido compreendido de uma forma completamente errada no mundo em que nós vivemos. Amor muitas vezes não pode falar a verdade. Não pode, porque isso ofende. Quantas vezes, amados, aquilo que foi fundamental na minha vida, aquilo que foi importante, foi uma adubação no meu crescimento, não era o que eu queria ouvir. Me fez chorar, me fez muitas vezes ir no meu particular no quarto e chorar, e dar vontade de largar tudo. Recentemente eu falava isso com o irmão. É muito interessante, e no domingo passado, se eu não me engano, o Rodrigo vai lembrar, nós estávamos na escola bíblica, lá no tabernáculo, com o pastor Vitor, e eu falava sobre isso. É muito comum você ver as pessoas falando assim, quando ele está desanimado, o crente: está muito difícil, eu quero, Diogo, eu queria voltar, porque no mundo, eu lembro de você no mundo. Como é que você pode sentir saudade? É exatamente o que a Bíblia diz, amados, daquele povo que saiu do Egito. Sentindo saudade, eles eram escravos, as suas filhas eram estupradas pelos egípcios, e eles sentem saudades disso.
Eles eram escravizados, espancados, a comida era ali cortada, diminuída, a vida deles era terrível, por isso eles clamavam ao Senhor, como Deus fala para Moisés na sarça: o meu povo está me clamando, aí eu tiro vocês disso, dou uma condição muito melhor, e vocês têm saudade de cemitério. Sabe por que não tinha cemitério no deserto? Porque o propósito de Deus não era que ninguém morresse lá. Para que ele vai fazer cemitério? Vocês têm saudade do que? De cebola. Aí você vê gente falando assim: não adianta, eu vou voltar para o mundo. Como se no mundo eles fossem bilionários, nunca tiveram problemas, nunca tiveram dificuldade, a vida deles era perfeita. Eles eram aquele jovem rico que tinha tudo, e aí um dia ele decidiu abrir mão de tudo para ir padecer com Cristo. Eu vejo essas pessoas falando assim: eu vi você, cara, sua vida no mundo era terrível. Você sofria, você estava passando por um monte de problema. Que saudade é essa? Que vida é essa que você... Entenda, amados, entenda, só existe uma direção, só existe um caminho, não tem outra escolha. Você quer recuar? Fica à vontade, é livre, você faz o que quiser, mas não existe outro caminho senão enfrentar. Jesus fala assim: tudo bem, é isso que eu tenho que passar, é isso que eu vou viver. Deus tem um plano chamado plano cosmocrático, é o plano dele para o mundo inteiro, mas existe uma obra particular na minha e na sua vida, só que esta obra, ela só existe se eu faço como Cristo. Seja feita a tua vontade. O plano dele cosmocrático vai acontecer, ponto e acabou. Não depende de mim nem de você. Agora, o que ele quer fazer na minha vida e na sua depende de você crer nele, de você deixar ele controlar todas as coisas. Jesus se entrega. Ele vai a uma propriedade particular de noite. Isto é o suficiente para ele ser preso e investigado. O que você está fazendo numa propriedade particular? Se ele não faz isso, nunca seria preso. Ele tem que criar o álibi, até para ser preso. Investigam ele não roubou nada, ele não pegou nada, é isso que ele está falando: eu não peguei nada, eu vim aqui orar. Um lugar mais reservado. Esta é a venda da informação de Judas, essa é a traição. E só é possível porque Jesus faz isso. Até para ser preso, tiveram que ter a ajuda dele. Por isso, quando a Bíblia diz que tudo vem dele e tudo volta para ele, amados, não é muita coisa, é tudo. Até para os homens cumprir o desejo de matá-lo, ele teve que ajudar. Tudo está sob o controle dele. Tudo está sob o controle do Pai. Tudo que tem no céu é dele. E ele faz do jeito que ele quer. Jesus então é preso. Começa então a ser questionado. E eu quero avançar com os irmãos até o capítulo... Estamos aqui no 27, 26, né? Vamos lá no 57 ainda, depois a gente dá um salto aqui. Versículo 57 do 26. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de apresentar-lhe muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2, 61. E disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhe: não respondeste coisa alguma ao que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu disseste.
Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Preste atenção. A Bíblia diz que eles procuravam um falso testemunho, alguém que contasse alguma mentira para Jesus ser preso. Até que chegam duas testemunhas e falam uma coisa: um dia eu ouvi ele dizer que ele ia derribar o templo e depois ele ia construir, do jeito dele, da forma dele. A Bíblia diz que eles estavam falando uma falsa testemunha, eles estavam contando uma mentira. Desculpa, eles estavam falando, dando um falso testemunho, não uma mentira. Jesus não falou isso? Falou, está no capítulo 24 aqui de Mateus. Ele falou para quem? Para os mais íntimos, que foram apresentar a estrutura do templo. Falso testemunho não é contar mentira, é distorcer a verdade, lembra? Engano é distorcer a verdade. Aí Jesus é questionado, sabe o que ele faz? Não abre a boca. O sumo sacerdote, os homens começam a olhar para o outro e falar assim: isso aqui não vai dar certo não. Como que eles prendem Jesus? Jesus ajuda eles. Agora, como que eles vão achar uma condição para matar Jesus, se não tem culpa? Percebe que o que Jesus responde pela insistência do sumo sacerdote não é o que ele perguntou. Mas se Jesus não responde isso, ele nunca seria crucificado. Até para ser crucificado, ele precisa ajudar. Vou responder novamente o que ele diz aqui, olha só. Versículo 63, Jesus, porém, guardava em silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, o que ele pergunta? Conjuro-te pelo Deus vivo, que vos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse-lhe Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Jesus falou que ele era? Não. Ele olha para o sumo sacerdote e fala assim: ó, logo, logo, vocês vão ver o Filho de Deus assentado à direita do Pai, com toda a sua glória. Ele não disse que era ele. O sacerdote rasga os seus vestidos e fala assim: pronto, não precisamos mais de testemunha. Sendo que isso nem é a prova cabível. Sendo que isso não é o suficiente. Até nisso. Eu quero falar algo aos irmãos, pois esse é um tema que nós vamos trabalhar por bastante tempo. Deus está no controle de todas as coisas significa você simplesmente obedecer o plano e o propósito, e Ele fazer o que é necessário. Ele prepara o lugar da ceia, Ele prepara todas as coisas, tudo está sob o controle dEle. Cabe a você simplesmente obedecer o curso das circunstâncias, ser obediente, não contar mentiras, não escolher outro caminho. Agora no capítulo 27, vamos abrir, capítulo 27, acho que é a próxima página. A partir do versículo 11, os judeus não tinham poder para matar Jesus, eles tinham que pedir autorização a Roma, na qual eles eram submissos. No versículo 11 do capítulo 27 diz assim: foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. 13. Disse-lhe então Pilatos: não ouviste quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Jesus precisa ser crucificado. Presta atenção nisso. Jesus precisa ser morto. Não tem motivos para isso. Nada é suficiente. Quem decide sobre a morte dele é um homem isento. Não segue a lei de Moisés. Ele é um cidadão romano. Estão dizendo aqui que você é o rei deles. Se você é o rei deles, isso importa para a gente, porque está nascendo aí uma rebelião, está nascendo aí uma revolução e a gente não está sabendo.
Jesus olha para Pilatos e fala assim: é você que está falando. Aí Pilatos: mas peraí, está todo mundo falando um monte de mentira a teu respeito, tentando te destruir, te matar, e você não abre a sua boca. Amados, Pilatos está quase se convertendo. Ele está maravilhado com a atitude de Jesus, sem abrir a boca. Jesus já estava ganhando Pilatos. A Bíblia diz que ele está maravilhado. E você acha que é se defendendo que você vai manifestar a glória de Deus, que é publicando coisa em rede social, que é falando lá, tirando satisfação? Você acha que é esse tipo de coisa que vai fazer com que você verdadeiramente seja convertido, que Deus demonstre que Ele está no controle da sua vida? Quando você está escutando mentiras a teu respeito e você quer se defender, você não entende que a glória de Deus é manifestada quando você confia nele. Tudo passa pela fé. Jesus não abre a sua boca, o mundo inteiro está caindo sobre ele, Pilatos está vendo isso, e o homem não abre a boca, não se defende, não se justifica, não abre a boca para falar: é que assim, Pilatos, aqui no particular aqui, esses caras aí são difíceis, né? Eles estão querendo me matar por ciúme, por inveja. Ele não abre a sua boca. E antes que Pilatos se converta e decida acabar com tudo isso, Jesus tem que agir. Para ser preso, ele precisa ajudar. Para ter um álibi entre os judeus, ele precisa ajudar. Para ser crucificado, ele também precisa ajudar. Não tem o que ser feito. Deus precisa intervir, porque naturalmente seria impossível disso acontecer. Não tem como. Pilatos está maravilhado. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Pilatos já sabia. 19. E estando no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que dissesse Barrabás e matassem a Jesus. O que é Deus estar no controle? Pode entrar. Tem um homem com um cântaro, você vai entrar numa casa, o dono da casa já sabe de tudo. O Senhor já falou com ele de madrugada, em algum momento. Está tudo preparado. Pedro, eu preciso ser preso. Você precisa passar por isto para se converter. Você vai ter que me negar para se converter. Tudo está sob o controle do Senhor. Quando Pilatos começa a trabalhar para impedir isso de acontecer, Deus já tinha dado um sonho na noite anterior. A sua esposa, Pilatos, não se mete na questão desse homem, ele é inocente. Eu vi ele sofrer muito. Por algum motivo e algum propósito, ele precisa passar por isso. Amados, Pilatos está quase cedendo à justiça. Ele está quase falando assim: olha, sobre o meu comando, sobre a minha autoridade, ninguém vai morrer aqui. Não vai. Ele está quase tomando essa decisão. Mas o Senhor já sabia do coração dele. Ele não é como Herodes, megalomaníaco, louco. Ele é diferente. Ele é justo. Ele sabe que sobre as mãos dele não tem que ter sangue inocente. A mulher dele intervém, porque Deus já tinha dado um sonho a ela. Acredite se você quiser, tudo coincidência, tá bom, tá bom. Deus está no controle de todas as coisas só por um motivo. Porque quem está sendo usado por ele disse assim: faz o que o Senhor quiser. O que vier está bom. E nós estamos falando, amados, de um grande sofrimento. A multidão começa então a gritar: nós queremos Barrabás, porque ela foi persuadida. A mesma multidão que menos de uma semana atrás estava fazendo o quê? Glorificando Jesus na entrada triunfal. Uma semana atrás o povo estava adorando Jesus. Que homem maravilhoso, curou minha sobrinha. Olha, ele fez isso e aquilo. A mesma multidão, uma semana depois, estava falando assim: crucifica ele, é melhor Barrabás.
E o que mais os homens querem é a aprovação do mundo e do povo e da multidão. Domingo passado nós estávamos falando isso lá em casa com as crianças. Jesus, quando vai no capítulo 6 de Mateus, ele fala o seguinte: você quer ser reconhecido pelo homem? Você quer que o homem veja o que você faz? Você quer elogios, curtidas? É isso que você quer? Isso mostra que o teu coração está aqui nessa terra. Agora, se o que você faz, você procura que ninguém saiba. Se o que você constrói, você quer deixar em oculto, não precisa ninguém saber o que eu estou fazendo. Você está juntando reconhecimento. Você está juntando glória lá no céu. Aqui nesse mundo, todo o reconhecimento é passageiro. O artista faz sucesso e daqui a pouco ele é esquecido. E depois de 30 anos ele está passando fome. E ainda ganham dinheiro em cima disso. Fazem matéria, lá no domingo à tarde. Chora, comove. Alguém vai lá porque isso dá ibope. Olha, era famoso na década de 90, de 80. O reconhecimento nessa terra, você pode ser um ótimo funcionário, fazer projetos maravilhosos na sua empresa. Amanhã você não vale nada e você é trocado. Assim, Jesus está falando aqui, o ouro, a prata, não é um grande investimento. Aqui a ferrugem consome, os ladrões roubam, minam, a traça come. E você quer ser reconhecido aqui? Você quer o reconhecimento da multidão? Jesus não vislumbrou o reconhecimento da multidão, porque ele sabia que uma semana depois eles estavam pedindo a sua cabeça. E nós não dormimos, choramos, porque estão contando besteiras, mentiras ao nosso respeito aí no mundo, estão falando coisas terríveis e a gente tem que se defender, porque eu sou crente, mas eu não sou bobo, eu tenho que me defender. E Jesus não se defende. Não está preocupado com a opinião das pessoas. Ele nunca ficou feliz porque o povo estava ovacionando ele. E também não ficou triste porque o povo estava dizendo crucifica. O mesmo povo que ele curou, alimentou, o mesmo. Confiar no Senhor não é confiar nas pessoas. Davi salva a cidade de Keilá. No dia seguinte, Saul fala o quê? Davi está em Keilá? Pega o exército, vamos lá. Davi pensa assim: eu acabei de salvar essa cidade, eles vão me defender. Deus fala assim para ele: Davi, foge, eles vão te entregar. Quer confiar no homem? Quer confiar na opinião do povo? Quer confiar no que as pessoas pensam? Isso é importante para você? Isso é suicídio. Você tem que confiar no Senhor. Estão querendo te matar, estão querendo te crucificar e você não se defende? Não precisa. A multidão então começa a clamar, versículo 22. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Ele vai morrer, mas o sangue dele não vai ser cobrado de mim nem de Roma. Versículo 25. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Depois, com o tempo, se você quiser saber por que Deus, entre aspas, deu as costas para os judeus no holocausto, eles um dia disseram: se ele é inocente, põe a conta no nosso, põe a conta aqui, pode jogar no nosso colo, sobre nós, sobre os nossos filhos, venha cobrar o sangue desse inocente, porque para eles, ele não era inocente. Para muitos, Deus, como pode ser o povo de Deus? Olha o que aconteceu, Deus não deu a mínima, eles escolheram este caminho. O mundo é assim, não é colorido como muitas pessoas pensam. É real. As pessoas sofrem, fazem escolhas e tem consequências. Jesus é crucificado, destruído, e todo o versículo 32 até o 36 vem falar sobre isso. Tudo é cumprido. Todo mundo o abandona e ele nunca chorou por isso. Você nunca vai ver Jesus em nenhum texto, em nenhum relato, dizendo assim: oh meu Deus, ninguém está comigo agora, só estou eu aqui, só eu, sozinho, meus discípulos, Pedro, que eu tanto amava. Amados, deixar Deus
controlar todas as coisas não é você esperar que os homens te ajudem, que os homens reconheçam o que você faz, que as pessoas valorizem o que você construiu ou fez. Nada disso importa. Confiar no Senhor é deixar Ele conduzir da maneira dEle, da forma dEle, do jeito que Ele quer. Quando você lê a história de José, como mencionado foi aqui pelo pastor Paulo, você pode ficar indignado. Os irmãos venderam ele. Que traição, coisa horrível. E injustamente ele é jogado na prisão por causa daquela doida. Injusto. O padeiro e o copeiro esquecem dele. E ele fica mais 2 anos mofando na prisão. Para que ele vai trabalhar numa prisão? Ele não precisa, ele não é obrigado. E mesmo assim ele ajuda quem o aflige. Tolo. José nos ensina algo maravilhoso a nós e aos seus irmãos. Obrigado por ter me vendido. Obrigado por ter me afligido. Obrigado por ter clamado, crucifica-o. Obrigado por ir me buscar no Getsêmani. Obrigado por me trair, Judas. Obrigado por todas as aflições, porque todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus é perito nisso. É a matéria-prima dele para trazer a provisão. Todo o mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem. A humanidade foi salva da 3ª grande fome da história da humanidade, não por relatos bíblicos, por relatos históricos. Porque vocês me venderam. Obrigado. A obra de Deus é estranha, o plano de Deus é estranho, Isaías falava isso. O ato de Deus é estranho mesmo. Nós achamos que a gente tem que se defender. Deus estar no controle de todas as coisas é isto. É isto. Capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Eles entram, Jesus não está mais lá. Ele ressuscita. Depois ele se encontra com essas duas e fala assim, avisa os meus discípulos que estão lá na Galileia, eu estou subindo lá, eu vou falar com eles, eu vou encontrar todo mundo, vai na frente. Uma mentira entre os judeus é proclamada, isso pouco importa, amados, entenda, eu não estou preocupado se o mundo acredita ou não, eu não estou preocupado se o mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus ou não, eu não estou preocupado se as pessoas acham isso ou aquilo, eu não estou preocupado se as pessoas falam mal de mim, se as pessoas querem bem de mim, se eu ajudei e ela é ingrata. Você não entende que Deus está no controle, está pouco, amados, não se importe com aquilo que o mundo pensa. Você precisa ter a sua fé e não ser enganado. Não ser enganado. Falo como Paulo. Se amanhã eu mudar esse discurso, nem em mim acredite. É genuíno. Aí vem o versículo 16 desse capítulo maravilhoso. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. 17. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. 18. E chegou-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder, na onde? No céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala o quê? Eis que é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Sabe quem está falando isso?
o mesmo de Jó. Quem me deu primeiro para que eu retribuísse? Tudo que há debaixo dos céus é meu. A partir deste momento, toda a autoridade que o Pai tinha é dele também. É tudo dele. Amados, deixar Deus controlar as nossas vidas não é se defender, não é procurar entender. Essa semana, 3 pessoas em especial passaram pela mesma angústia, me questionaram sobre os mesmos pontos. 2 à distância e 1 pessoalmente eu tive a oportunidade. A gente quer entender por quê. Por que Deus está fazendo isso? Como Jó. Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso? O que eu fiz de errado? Jesus não questiona o Senhor. Ele fala assim, Senhor, se tiver outra forma, ok, mas se não, cumpre. O Senhor sabe que é necessário. O Senhor sabe qual é o propósito. O Senhor sabe quão importante é. É um ato de você confiar no Senhor. Quando Ele fala, olha, agora eu tenho o poder sobre todas as coisas. Ele não está falando de uma paz política. Ele não veio aqui para mudar a política. Por isso que eu falo aos irmãos e repito quantas vezes for necessário. A igreja não foi criada para eleger ninguém. Nunca tivemos tantos políticos cristãos e nunca tivemos tanta corrupção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia é avesso à política. Avesso. Daniel, o melhor amigo do rei, não pediu para o rei rasgar a lei, porque ele ia morrer. Porque a sua fé não conflita com a política. Essa é a lei? Tá bom, eu vou seguir aquilo que o Senhor me ensinou. Eu confio nele. Ele não foi engolido por leões porque ele confia no Senhor, não porque ele tem bons amigos. Por que João Batista foi degolado? Porque ele parou de falar sobre o reino de Deus e começou a se meter com política. Começou a dar opinião sobre o que Herodes fazia e a vida particular dele. Vai para a prisão. Nem Jesus, que é seu primo, vai visitar ele. E isso o deixa indignado. Fala para Jesus que eu estou preso. Ele não vai vir aqui me visitar? E Jesus nem resposta manda e o ignora. Você está preso? Porque você foi se meter em coisas que você não veio nesse mundo para se meter. Você não veio aqui para dar a sua opinião política. Você pode dar a sua opinião como cidadão, mas não misture isso com o reino de Deus. Não misture. Porque as leis desse mundo não são as mesmas leis que regem o reino de Deus. Confiar no Senhor, amados. Deixar Ele controlar a sua vida. Não é você se defender. Não é você buscar porquê. Querer saber o motivo. Querer saber a razão. Não, Deus, se o Senhor não me explicar, eu não vou fazer. Seja feita a tua vontade, Senhor. Faz do jeito que o Senhor achar melhor. A mim só me cabe uma coisa: obedecer. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder ela, amados. Você quer do seu jeito, da sua forma? Você quer ser mais esperto? Você quer sair na frente de todo mundo? Você quer ser um destaque? Você quer ser o melhor? Você quer ser destacado? Você quer o reconhecimento? Jesus está falando assim, aquele que quer ir por esse caminho, vai perder. Por isso eu abomino pela palavra de Deus. E isso que eu estou dizendo aqui, que igreja não tem que fazer culto automotivacional, coach. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, você tem que depender dele. Pedro, você está achando que você é alguma coisa? Você está achando que você é águia? Você está achando que você nem se converteu ainda, querido. Você ainda nem entendeu o que é isso, cara. Você vai negar, a primeira vez que der uma apertadinha em você vai fugir. Está cantando, está falando, está se autoafirmando, você não aguenta, Pedro. Porque ainda você não se converteu. Porque ainda você não entregou tudo. Porque ainda você está achando que você conhece a Deus e você está arranhando a superfície. Por isso Jó chega no último capítulo, depois de ouvir tudo isso que Deus falou, tudo que há debaixo do céu é meu. Você está achando que você tem alguma autoridade, que você tem algum poder, que você tem alguma capacidade? É tudo meu. E não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens. E foi fiel
até a morte, e morte de cruz. Ele tinha o direito de bater no peito e falar: vocês não sabem quem eu sou. E ele não fez. Agora está cheio de cristão batendo no peito, se defendendo, se justificando, brigando, discutindo, querendo apresentar alguma coisa, querendo falar isso. Amados, isso não é Deus no controle. Isso não é confiar nele. Isso não é ter a sua vida entregue a Ele. Tudo que está debaixo do céu é dele, amados. Eu e você, a criação, o mundo, até as injustiças. Homem, se defende. A mulher dele fala assim: ele é justo, deixa, tem que acontecer. Nós já falamos sobre esse relato. Um dia Pedro, desesperado, fala: Jesus, e aí, o que a gente vai fazer? Estão cobrando imposto aí, ó, e a gente não tem dinheiro para pagar o imposto. Aí Jesus, como sempre, maravilhoso: Pedro, tá bom, a gente já resolve esse assunto. Me fala uma coisa, o que eles estão cobrando da gente? É um imposto sobre o povo colonizado. É justo? Pedro fala: não, eles cobram imposto de quem é um imposto sobre pobreza. Se você é rico, você não precisa pagar. Olha que injustiça. Quem não tem dinheiro tem que pagar esse imposto. Aí Jesus fala: é injusto, né? É injusto, mas eu vim aqui para acabar a injustiça do mundo. Não, amados, quando o diabo ofereceu o mundo, ele falou assim: eu não quero, isso aí não vale nada, isso aí a ferrugem vai comer, isso aí a traça vai devorar, isso aí vai acabar, o que você está me oferecendo não vale nada. Ele fala: é injusto, né? Então tá bom, sabe o que a gente vai fazer? Creia. O Senhor dá a condição, Ele pega o peixe, pega a moeda, paga o imposto, está tudo resolvido. A injustiça nesse mundo vai continuar. As mentiras, os falsos testemunhos vão continuar. Não fique assustado com isso. Vão continuar falando mal de você, vão continuar achando mal, mas quem depende, amados, da opinião dos outros, não permanecerá. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que verdadeiramente deposita a sua fé no Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, porque tudo é teu. Tudo que está debaixo do céu é dele. E posso te falar uma coisa para encerrar? Mas eu queria ter uma vida diferente, mas eu queria que fosse diferente, mas eu queria que fosse um pouquinho melhor. Pensa, se tudo der errado, se tudo não for do jeito que você espera, se tudo for muito pior do que você imaginava, quando tudo acabar, nós vamos nos encontrar com Ele, nós vamos passar a eternidade com Ele. Então o que importa o que nós estamos vivendo aqui, amados? O que importa as dificuldades, as aflições, as perseguições, as injúrias, as mentiras? O que importa? Tudo é dele. Deveis estar feliz por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Só por isso. O resto deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Esteja só pronto a obedecer. Amém?